A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, lições editada pela editora CPAD, lição de número 2, que está trazendo o título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2023 e nesse trimestre está trazendo o tema Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nós já passamos por uma lição no primeiro dia de outubro, dia 1º, que trouxe o título A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico, abrindo aqui então, dando início aqui na introdução da lição do quarto trimestre de 2023. E na próxima semana, mas principalmente no dia 8 de outubro, estaremos estudando a lição de número 2, que está trazendo o título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. E o texto áureo nos diz: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis capítulo 17, versículo 4. A verdade prática nos diz: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. E a leitura bíblica em classe está registrada no livro de Gênesis, no capítulo de número 12, versículos de 1 a 3 e capítulo 17, versículo de 1 a 8, que diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei multiplicar, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. E os hinos sugeridos para essa lição são os hinos de número 49, 459 e 545 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar aqui no canal Levi Modesto da Silva por hinos sugeridos, lição de número 2, Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus, que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência para o seu elevo espiritual. E o comentário, a introdução nos diz: a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Na lição dessa semana, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. Esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel
e a pessoa de Jesus e, finalmente, a Igreja. Assim, contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor como a base de toda a prática missionária dos cristãos. E a palavra-chave para essa lição é transcultural. E no primeiro tópico vai trazer o título A Natureza Missionária de Deus. No primeiro subtópico, a natureza missionária de Deus no chamado de Abrão. No segundo subtópico, a missão como atividade de Deus no mundo. No terceiro subtópico, o nosso modelo missionário. No segundo tópico vai trazer o título Amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. No primeiro subtópico, o amor de Deus. No segundo subtópico, a redenção no Antigo Testamento. No terceiro subtópico, a redenção no Novo Testamento. No terceiro tópico vai trazer o título Visão Bíblica do Caráter Transcultural da Missão. No primeiro subtópico, um Deus missionário. No segundo subtópico, a escolha de Israel e sua missão. No terceiro subtópico, a escolha da Igreja. E vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 2, que está trazendo o título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus, nos diz: o significado da palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras culturais de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus, segundo o Espírito Santo. A missão transcultural implica estender-se a todos os grupos étnicos da Terra, cuidando dos diferentes aspectos da vida das pessoas. Quando falamos sobre missão transcultural, falamos primeiro sobre a missão de Deus. O Senhor é um missionário. A missão existe simplesmente porque Ele ama as pessoas e quer resgatar a humanidade da sua desumanização nas áreas moral, espiritual, física, intelectual, social, econômica, política e cultural. O estabelecimento do seu reino é a missão dele. Missões transculturais implicam o esforço de a Igreja transpor fronteiras, ir além do seu campo de atuação, cruzar barreiras geográficas, línguas, costumes, religiões, etnias e etc. Tornar a Igreja acessível para cada um dos povos não alcançados e permitir que eles entendam a mensagem e nossa missão enquanto Igreja. A tarefa mais importante da Igreja nesse tempo é a evangelização transcultural, visto que pode-se dizer que, ainda hoje, 25% da população mundial nunca ouviu falar do Evangelho sequer uma vez. É preciso entender o que são missões transculturais e saber que, ainda que os tempos sejam de crise, o ide do Senhor não pode parar. E Ele designa cada um para o lugar que Ele mesmo escolheu, para que assim a salvação possa ser alcançada por todos. Ronaldo Lidório ensina que o Evangelho de Deus é supracultural, pois define o ser humano e não o contrário. Multicultural, pois atrai ao Senhor Jesus pessoas de toda tribo, língua e nação. Intercultural, pois a Igreja é viva e deve viver em comunhão cultural, pois o próprio Senhor Jesus revela-se em nossos dias, em nossas histórias, mas sem pecar nosso pecado. Transcultural, pois deve ser levado de uma cultura para outra pela obra missionária. E, por fim, contracultural, pois alcança o ser humano onde ele está e transforma-o. Deus escolheu Israel para ser uma nação missionária, a fim de participar da sua missão de redimir a humanidade. Os israelitas deveriam ser os servos de Deus e suas testemunhas, os seus sacerdotes e mediadores diante das nações. Isaías capítulo 42, versículos 5 a 7 e capítulo 43, versículo 10 a 13. De Abraão a Cristo transcorreram cerca de 2000 anos.
prazo que Israel teve para cumprir a sua tarefa missionária. Israel, entretanto, perdeu a visão missionária pelas seguintes causas. Primeiro, eles ficaram muito preocupados em ser abençoados, pensando em si mesmo do que em ser abençoadores. Segundo, eles confundiram eleição e elitismo, isto é, pensaram que Deus estava somente preocupado com eles. Terceiro, etnocentrismo, isto é, o povo de Israel pensou que a sua cultura era melhor que os dos demais, causando-lhes uma profunda cegueira racial e espiritual. Deus não havia determinado que apenas algumas famílias ou povos fossem alcançados, mas que todas as famílias ou povos fossem alcançados. No entanto, ainda que Israel tenha falhado, o Senhor não desistiu do seu propósito e continua na sua meta de alcançar o homem até o Novo Testamento. Primeiro tópico: a natureza missionária de Deus. Qual o modelo missionário de que dispomos na pós-modernidade? Figuras ilustres da história da igreja. Projetos contemporâneos de pessoas de feitos notáveis? Os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção, a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Porém, o primordial que temos é nos oferecido pelo próprio Senhor Deus, cuja natureza missionária é-nos demonstrada em toda a Sagrada Escritura. A origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza de Deus. Para conhecermos a natureza de Deus, é mister voltarmos à revelação especial que o próprio Deus proporciona-nos na sua palavra de várias maneiras. Uma delas é mediante os seus diversos nomes e títulos. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, a CPAD, explica sobre o nome de Deus e os seus títulos. Sobre o nome de Deus. O Deus verdadeiro, revelado das Escrituras, apresenta-se a si mesmo com diversos nomes e títulos que são inerentes à sua natureza e que revelam suas obras e seus atributos. Há 3 termos no Antigo Testamento hebraico para Deus. São eles: El, Eloá e Elohim. Ou El, Eloá e Elohim. O Novo Testamento, o grego, usa os substantivos Theos para Deus, El, no hebraico, Deus, que se encontra no singular, ocorre cerca de 250 vezes na Bíblia, e enfatiza a ideia de força, conforme Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 22. O nome El significa ser forte, proeminente, sendo um termo semítico muito antigo para a divindade, usado para identificar o Deus de Israel. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Gênesis capítulo 33, versículo 20. É contudo empregado também para deidades dos antigos povos semitas como nomes próprios e como apelativos. Eloá é uma forma expandida de El, e Elohim é o plural de Eloá. O nome Elohim refere-se à ideia mais abstrata da deidade de um Deus universal e criador do mundo, indicando a transcendência da sua natureza. Deus é apresentado pela primeira vez na Bíblia com essa natureza. Deus é apresentado pela primeira vez na Bíblia com esse nome. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. É o único nome empregado para o Criador no relato da criação em Gênesis, no capítulo 1. Sobre outros nomes de Deus. Outros nomes são mencionados nas Escrituras, os quais também revelam a natureza e os atributos do Deus de Israel, como Elohim, Shaddai e Yahvé. O nome Elohim significa Altíssimo. Bendito seja Abraão do Altíssimo,
Gênesis capítulo 14, versículo 19. Shaddai quer dizer Todo-Poderoso. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 17, versículo 1. E Adonai indica: Senhor, eu vi, sou o Deus Todo-Poderoso. Aliás, perdão aí. E Adonai indica: Senhor, e eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías capítulo 6, versículo 1. O nome Yahvé é conhecido por meio do tetagrama, as 4 consoantes do nome divino, YHWH, que se lendo Yahvé, identificando também como Jeová, cuja forma foi inventada no final da Idade Média, quando as vogais do nome Adonai foram inseridas no tetagrama. A forma híbrida Jeová não é bíblica, mas assim ela foi passada para a cultura ocidental. Entretanto, aos poucos esse nome vem sendo substituído pela forma Yahvé ou Javé, que é a pronúncia mais próxima do original. Segundo Stanley Orton, o nome Yahvé aparece cerca de 6.828 vezes e 5.790 versículos do Antigo Testamento, sendo a designação mais frequente de Deus na Bíblia. É provavelmente que esse nome derive-se do verbo hebraico que significa tornar-se, acontecer, estar presente. O tetagrama vem do verbo ser, do hebraico, da expressão eu sou o que sou, Êxodo capítulo 3, versículo 14. Isso revela que Deus é o que tem existência própria, ou seja, existe por si mesmo. É o imutável, o que causa todas as coisas, é autoexistente, aquele que é, que era e que há de vir, o eterno. O nome Javé aparece quando as características estão claras e concretas, sugerindo assim um Deus pessoal que se relaciona diretamente com o povo. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome, eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Êxodo capítulo 3, versículo 15. E nisso difere do emprego do nome Elohim no Antigo Testamento. A partir de 300 a.C., o nome Adonai passou gradualmente a ser mais usado que o tetagrama, até que o nome Javé tornou-se completamente impronunciável pelos judeus. Sobre a natureza divina. Romanos, no capítulo 1, versículo 19 e 20, indica que a existência de Deus é algo que pode ser aprendido por todos através da revelação geral. Entretanto, para conhecermos a natureza divina, será mister voltarmos-nos à revelação especial que nos proporciona o próprio Deus. Na sua palavra, ele revela-se de várias maneiras mais empolgantes de conhecê-lo, como já vimos, e através dos seus diversos nomes. Passando dos nomes e títulos de Deus usados nas Escrituras e que falam da sua natureza, examinemos de forma abreviada alguns conceitos importantes acerca da natureza divina. Deus é, antes de tudo, infinito, ou seja, nada o pode limitar. Além de conhecermos os diversos nomes de Deus, há alguns conceitos importantes acerca da natureza divina. Deus é simultaneamente transcendental, acima, além e maior do que o universo que ele criou. É imanente, presente e ativo ativo nesse mesmo universo. A transcendência preserva a distinção entre Deus e o universo. A ideia da imanência divina
por sua vez, reconhece ser a presença de Deus no universo que ele criou, sumamente necessária para preservar a sua amorável relação com os seres que ele também criou, conforme vemos em Êxodo, capítulo 8, versículo 22, Atos, capítulo 17, versículo 24, 25, 27 e 28. O apóstolo Paulo afirmou a esse respeito: ainda que não está longe de cada um de nós. Atos capítulo 17, versículo 27. Deus também é imutável, não suscetível a mudanças e eterno. A natureza divina não muda, jamais mudará. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Deus será sempre fiel a si mesmo. A missão é a atividade de Deus no mundo. Deus e não um outro é o maior protagonista das atividades missionárias. Ele age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliar o mundo consigo mesmo. Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Segundo tópico, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. O Deus da Bíblia é o Deus da história. Ele tem um propósito para ela. A Bíblia toda é clara quando a isto e descreve esse propósito do início ao fim. Se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, devemos necessariamente crer que Missões Transculturais é o programa de Deus, visto que, de Gênesis a Apocalipse, elas revelam-nos o amor de Deus pelas nações da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3, parte B, Isaías capítulo 49, versículo 6 e Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Primeiro subtópico, o amor de Deus. Deus ama todos de forma profunda e perfeita. No seu amor, ele criou um plano de redenção e fidelidade para proporcionar-nos toda a oportunidades e alegrias que estivermos dispostos a receber, incluindo tudo que ele tem e é. Para conseguir, Deus estava disposto a oferecer o seu Filho amado, Jesus Cristo, como nosso Redentor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Ele tem o amor puro de um pai, um amor universal e ao mesmo tempo individual. Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 e versículo 16. Segundo Edgar Jung, amor é a qualidade de seu autodoar, presente na natureza divina, que leva a Deus a procurar o maior bem e a mais completa possessão de suas criaturas. O amor de Deus para com os homens busca despertar o amor como resposta do homem a Deus. Em sua forma final, o amor entre Deus e o homem significará uma doação mútua, completa e ilimitada, e a posse mútua total. O amor de Deus é uma realidade e, como tal, conduz as pessoas nas sendas da caridade. O amor de Deus no Antigo Testamento é visto na sua preocupação com todos os homens. Deuteronômio capítulo 33, versículo 3. Mas especialmente na escolha de Israel. Deuteronômio capítulo 7, versículo 7 e 8, capítulo 10, versículo 15, Isaías capítulo 63, versículo 9, Osés capítulo 11, versículo 1 e Malaquias capítulo 1, versículo 2. E o seu voto de aliança constantemente renovada para com eles, contido na sua aliança de misericórdia. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, 1 Reis capítulo 8, versículo 23 e Neemias capítulo 9, versículo 32. E benignidade. Isaías capítulo 54, versículos 5 a 10. Esse amor garante a Israel a proteção e a redenção de Deus. Isaías capítulo 43, versículo 25 e capítulo 63, versículo 9 e Deuteronômio capítulo 23, versículo 5. E é estendido a cada um. Provérbios capítulo 3, versículo 12 e Salmos 41, versículo 12. O Novo Testamento reitera o amor que Deus tem por todas as criaturas. Mateus capítulo 5, versículo 45. Porém,
se enfatiza em Cristo e no Calvário. João capítulo 3, versículo 16 e Romanos capítulo 5, versículo 8, capítulo 8, versículo 31 a 39. Eventos que mostram a vida eterna para o crente. Deus é revelado como amoroso porque Ele próprio é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 e 16. O amor é a sua própria essência. O amor é outro termo juntamente com luz. 1 João capítulo 1, versículo 5, que descreve a qualidade moral do seu ser. Segundo subtópico, a redenção no Antigo Testamento. Redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, do cativeiro. É livrar-se de um passo arriscado, das pernas do inferno, ou das penas do inferno. Redenção significa o livramento de alguma forma de escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Trata-se de um conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está integralmente associada à vida familiar, social e nacional de Israel. Letra A. Resgate para a libertação de um escravo. Levítico capítulo 25, versículo 48 a 55. B. Para recuperar um campo. Levítico capítulo 25, versículo 23 a 34. C. Ao invés de sacrificar um macho primogênito. Êxodo capítulo 13, versículo 12 a 16. D. Em favor de alguém que, de outra forma, seria condenado à morte. Êxodo capítulo 21, versículo 28 a 36. Qual o propósito do plano da redenção? Quando Adão e Eva pecaram, Deus não só lhes expôs as terríveis consequências do seu erro, como também lhes anunciou a existência de um maravilhoso plano que lhes garantia a vitória final sobre o pecado e a morte. Essa lição trata exatamente do plano da redenção. Logo no início do Antigo Testamento, Deus revelou a si mesmo como agindo de forma redentora em favor do homem. Jacó invoca a Deus como aquele que me livrou de todo o mal. Gênesis capítulo 48, versículo 15 e 16. Deus declarou a sua intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo: vos resgatarei com braço estendido. Êxodo capítulo 6, versículo 6. Para os judeus, a figura da redenção é tida na libertação divina da escravidão no Egito como o evento mais notável do Antigo Testamento. Essa redenção fora feita de duas maneiras. Primeiro, por meio do sangue do Cordeiro. Êxodo capítulo 12, versículos de 1 a 13. E segundo, pela libertação do poder do inimigo. Êxodo capítulo 12, versículo 26 e 27, capítulo 13, versículo 13 e 14. Terceiro subtópico, a redenção no Novo Testamento. Em grego, a palavra é lutron, que literalmente significa resgate, preço de soltura ou preço de um resgate. Também pode significar reabilitação, libertação, salvação, reparo. De acordo com o latim, a palavra redemptio, que vem do redimere, que emere significa comprar, obter ou ganhar. Então, a junção das palavras forma recomprar ou reobter, ou seja, comprar de volta, obter novamente. Em teologia, redenção é o resgate da humanidade por Jesus Cristo. No conceito cristão, os privilégios da redenção incluem o perdão dos pecados. Efésios capítulo 1, versículo 7. A justiça. Romanos capítulo 5, versículo 17. E a vida eterna. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por Jesus Cristo e através dele. Efésios capítulo 1, versículo 7, Gálatas capítulo 3, versículo 13, capítulo 4, versículo 5. A libertação do pecador
é assegurada com base no preço de resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo na sua morte na cruz. Tito capítulo 2, versículo 14, Hebreus capítulo 9, versículo 12 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. A perfeição redentora de Cristo está claramente declarada no Novo Testamento. Hebreus capítulo 9, versículo 25 a 28. No entanto, a experiência de redenção do indivíduo redimido só estará completa na segunda vinda de Cristo. Lucas capítulo 21, versículo 28, Romanos capítulo 8, versículo 23 e Efésios capítulo 1, versículo 14. Terceiro tópico: visão bíblica do caráter transcultural da missão. Quando se fala em missão transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. Primeiro subtópico: um Deus missionário. A Bíblia revela um Deus missionário em cada página das Sagradas Escrituras. Por vezes, pensamos erroneamente que o motivo missionário começou no Novo Testamento e que Deus não tinha preocupações missionárias antes disso. Esse, porém, é um grande erro. O Senhor é um Deus missionário. Todavia, quando olhamos um pouco mais atentamente, vemos que Ele primeiramente criou toda a raça humana. Aprove a Ele escolher um povo para ser o seu povo, para torná-lo conhecido a todas as nações. Isso, todavia, não exclui as demais nações, os demais povos do plano salvífico. Em Abraão, Deus renova o seu chamado missionário. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 4. Nos Salmos de número 2, versos de número 8, aponta o Senhor como um Deus missionário. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por sua possessão. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus não nacionalista, mas um Deus missionário. No livro de Gênesis, vemos Deus tratando não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. Letra A. A queda do homem. Gênesis capítulo 3, versículo 15. B. O dilúvio. Gênesis capítulo 6, versículo 13. C. A eleição de um povo para abençoar a todos os demais após a Torre de Babel. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Nesse texto, fica caracterizada a falha do homem, o juízo de Deus e a sua promessa. O Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos, escolhendo Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Vemos aqui Deus escolhendo um homem, gerando dele uma família que se tornaria um povo, e ele abençoaria todas as famílias da terra por meio de Abraão. Segundo subtópico: a escolha de Israel e a sua missão. Deus escolheu Israel para ser o seu povo especial ao longo da história, em parte por causa da fé de Abraão, o patriarca, fundador dessa nação. Mas o que é mais importante é que ele escolheu os israelitas para participarem de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Em Deuteronômio, no capítulo 7, versículos 7 e 8, Moisés disse, guiado por Deus ao povo de Israel no fim do Êxodo: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois erais o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Ao estabelecer um relacionamento vertical correto com o Senhor, Israel seria o exemplo para as demais nações. Ele queria que a nação de Israel fosse distinta
como uma joia preciosa. Deus queria que a formosura da santidade de Israel atraísse para ele o restante das nações. Israel seria um exemplo vivo do poder e da graça de Deus para com os povos. A constância e a obediência de Abraão, os mandamentos de Deus, abriram as portas das bênçãos e das revelações de Deus. Fé é confiança no Senhor e na sua vontade. Obediência é a resposta voluntária à fé. Israel foi chamado para receber as bênçãos de Deus e cumprir uma missão especial entre as nações da terra, porém fracassou pela desobediência. A promessa estabelecida em Gênesis no capítulo 17, versículo 8, foi quebrada pela apostasia de Israel e pela infidelidade de Judá e a sua desobediência à lei de Deus. Isaías capítulo 24, versículo 5, Jeremias capítulo 31, versículo 32. Por isso Israel foi levado para o exílio na Síria, 2 Reis capítulo 17, enquanto Judá foi posteriormente levado para o cativeiro em Babilônia, 2 Reis capítulo 25, 2 Crônicas capítulo 36, Jeremias capítulo 11, versículos de 1 a 17, Ezequiel capítulo 17, versículo 16 a 21. Terceiro subtópico: a escolha da igreja. Deus ainda deseja que os gentios sejam levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Israel fracassou no seu ministério intercultural, mas esse ministério foi transferido aos filhos do Novo Testamento, a Igreja de Deus. Agora a igreja é chamada a participar com Deus da evangelização de todo o mundo. A igreja herdou o direito exclusivo que pertencia a Israel de ser o povo de Deus. Ela herdou as bênçãos de Deus, mas também recebeu as suas responsabilidades. Fomos chamados para ser o sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 14. Paulo descreve a responsabilidade da igreja como o ministério da reconciliação, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. Deus não determinou que apenas algumas famílias da terra fossem abençoadas, mas que todas as famílias ou povos fossem alcançados. Embora Israel tenha falhado, Deus não desistiu do seu propósito e continuou com sua meta de alcançar o homem até o Novo Testamento. Então, meus queridos, esse aqui, vindo para o livro de apoio, vindo para a conclusão da lição, a conclusão nos diz assim: vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e grandioso amor pelo mundo todo. João capítulo 3, versículo 16. É este amor que estimula a Igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária, até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador, por isso ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 2, Lições Bíblicas Adultos, editado pela editora CPAD, que trouxe o título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Então, meus queridos, na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 3, que vai estar trazendo o título Missões Transculturais no Antigo Testamento. Então, que Deus e Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.